missionário, tu que levas a mensagem aos perdidos que perecem sem ter luz. Levas paz, levas consolo e perdão, levas também saúde em nome de Jesus. Neste momento, queridos hermanos, en este momento, antes de pregarmos a palavra de Deus antes de predicar la palabra para de Dios todos os países do mundo a todos los países del mundo que estão nos ouvindo, que nos escuchan ahorita, principalmente para o interior principalmente dentro das nossas de igrejas, nuestras iglesias, Deus e amor, Dios es amor, onde esperam a misericórdia de donde Deus, esperan la misericordia del ali Señor, na continuação en la continuidad, dos milagres. Antes, porém, um minuto de pero oração, antes un minutito de oración, agradecendo a Deus dando gracias a Dios pelas maravilhas, por sus maravillas, sinais e señales prodígios y prodigios que Deus tem operado que Dios ha hecho pela sua santíssima a vontade. través de su voluntad. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos ao Senhor por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer pelos milhões e milhões que o Senhor tem operado milagrosamente, misteriosamente, ó Deus, pelos dons mais excelentes do Teu Divino Espírito Santo. E aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para pregarmos a Tua palavra e orarmos pelos milhões de ouvintes, ó Pai, principalmente aqueles que têm um problema no seu lar, na sua família, têm uma enfermidade, problema na justiça, aqueles, ó Pai, que precisam alcançar ainda hoje, ou seja agora, o milagre das Tuas mãos. Usa-me, Senhor, por amor do Teu nome, usa minha imperfeita voz, como se fosse labaredas de fogo, Senhor, caindo sobre cada vida, sobre cada coração, que espero na Tua misericórdia. Responde o jejum mundial deste domingo, ó Pai. Teu povo está em jejum conosco todos os domingos, para o Senhor fazer sinais, maravilhas e prodígios. Abençoa as campanhas, meu Pai, que vamos continuar, ó Deus, neste dia de glória. Ó Deus, seja um dia de bênção para todos, que compareçam em todas as nossas igrejas. Deus é amor em volta de toda a terra. Bendiz, ó Deus, toda a igreja, Deus é amor. Estou já recebendo o sonido para receber a palavra de la verdade. Graças, Senhor, por esta rica oportunidade. Traz o povo agora mesmo, meu Pai, também aqui para a sede mundial, onde já estou aguardando este povo, meu Pai, para orar a favor deles, principalmente a favor dos enfermos, que necessitam do milagre das Tuas mãos. Ó Deus poderoso, o Senhor diz, na verdade vos digo, de certo vos digo, que aquele que crê em mim obrará os mesmos milagros que eu hago, e ainda maiores do que estes, porque eu vou a mi Padre Divino, e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Padre Divino, eu harei, para que o Padre seja glorificado no Hijo. Senhor dos exércitos, habla conosco agora, através da Tua palavra, em nome de Cristo, nosso Salvador personal. Amém, amém, Jesus. Amén, Jesús. Queridos irmãos e ouvintes, Queridos hermanos oyentes, nesta tarde estamos pregando e orando para en esta tarde predicamos todas as igrejas do Brasil e do mundo todas las inteiro, iglesias de Brasil y pelas de todo, milhares e milhares de a igrejas. las millones y millones de iglesias. Mas tem alguns países que estão na concentração muito especial, Pero hay países en concentración especial, da continuação dos milagres. É o país do México, todas as nossas igrejas, o país do todos México, los países en México, recebendo a bênção agora, recibiendo la bendición ahorita, recebendo o som direto aqui, recibiendo el sonido desde aquí en directo, da sede mundial neste momento. desde la sede mundial. Também país de Portugal, todas as igrejas do país de Portugal, También los hermanos en Portugal, todas as igrejas da Suécia, todos en Suecia, glórias a Deus, e também Estocolmo, en Estocolmo, também Estocolmo,
Los hermanos en Estocolmo e también. de mais outros países aqui que eu não consigo lembrar-me. Y otros Nova países, Zelândia, Nueva Zelanda, país da Nova Zelândia, todas as igrejas. todos los hermanos en Nueva Zelanda. Lituânia, todas as igrejas recebendo a En bênção. Lituania también recibiendo la bendición. A Grécia, entre os gregos. Los hermanos griegos en Nossas Grecia. igrejas da Grécia também. Iglesias allá en Grecia. Austrália Los hermanos de Australia. e também Estados Unidos. También los Estados Unidos. Todas as igrejas também dos Estados Todas Unidos. las iglesias de Estados Unidos. Canadá. Los hermanos en Canadá. Todas as igrejas do Paraguai também. Las iglesias en Paraguay. Quer dizer, todas as nossas igrejas do mundo inteiro, También todas las iglesias en todo el onde o mundo. fuso horário permite Donde el horario me permite. receber o som neste Y ellos momento. pueden recibir el sonido ahorita mismo. Vamos abrir a nossa Santa Bíblia Vamos a abrir la palabra de Dios, Santa Biblia, no Evangelho de São Mateus, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en el capítulo 7, verso 13 e 14 milhões de versículos ouvintes, 13 y 14 millones de oyentes, para nossa meditação. para que meditemos. Em seguida estaremos orando, Y ya estaremos orando conforme Deus vai manifestar como Dios manifieste os dons do Espírito Santo. el don del Espíritu Santo. 2 versículos para nossa meditação, 2 versículos para e meditar para Deus nos preparar y para que Dios nos prepare para a vida para la eterna. vida eterna. Capítulo 7 de São Mateus, Capítulo 7 de San Mateo, verso 13 e 14. versículos 13 y 14. Diz assim: Dice así la palabra: Entrai pela porta estreita, entrar por la puerta estrecha, porque larga é a porta, porque ancha es la puerta espaçoso o caminho y espacioso el camino que nos conduz à perdição. que nos lleva a la perdición. E muitos são os que entram Y por muchos ele. son los que entran por ella, Pela porta larga e o caminho apertado. por la puerta ancha, Porque estreita é a porta porque estrecha es la puerta e apertado o caminho y angosto el que camino conduz à vida que lleva a la vida eterna. eterna. E poucos há Y pocos que a son encontrem. los que la hallan. Glória a Deus. Queridos milhões de irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos millones de oyentes, principalmente no interior principalmente ahí adentro, das nossas milhares e milhares de de nuestras igrejas millones y millones de iglesias que recebem o som nesta están hora. escuchando ahorita el sonido. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui demonstra Nuestro Señor nos muestra grande preocupação una preocupación muy com a grande nossa salvação. acerca de tu salvación. Ele recomenda a todos nós Y Él te recomienda e aos milhões de y a ouvintes: todos los oyentes, entrai pela porta estreita. entren por la puerta estrecha. É a ordem de Jesus. Es el mandato del Señor. Qual é essa porta estreita? ¿Cuál es la puerta estrecha? É abandonarmos o mundo, Es apartarse del o mundo, que o mundo de oferece. lo que el mundo te da. A porta estreita é abandonar os La puerta vícios, estrecha es dejar el vicio, abandonar os jogos dejar los juegos, e todas as y drogas, todo tipo de e todo drogadicción, tipo de vícios e pecados. y todo tipo de vicio y pecado. Isto é entrar pela porta Esto estreita. es entrar por la puerta Se não estrecha. abandonarmos nossos Si no pecados, dejas el pecado, todo tipo de nossos pecados, todo tipo y clase de pecado, estaríamos entrado pela porta larga estaríamos entrando por la puerta e ancha, estaríamos na porta larga estaríamos en la puerta que ancha conduz à perdição. que te lleva a la perdición. E são Y muitos muchísimos son que entram pela porta que larga entran por esta e puerta, poucos são os que entram y poquitos son los que pela entran porta por estreita. la puerta estrecha. Então este é o ensinamento de Jesus, Esta es milhões de una ouvintes, enseñanza de Jesús oyentes, muito importante para os nossos dias, muy importante en nuestros que días, nós vemos que as igrejas não se preocupam que las iglesias no se com a importan doutrina de Deus. con la doctrina del Señor. Então o mundo encheu de falsos El mundo profetas, se llenó de falsos y como mentirosos está maestros, escrito aqui no mesmo capítulo 7 de São y Mateus, encontramos en el capítulo 7 de San Mateo, verso 15. en el versículo 15, Acautelai-vos, porém, guardaos pues dos falsos los profetas, falsos profetas que vêm até vós, que vienen a vosotros vestidos como ovelhas, vestidos como de oveja, mas interiormente pero por dentro são lobos devoradores. son lobos rapaces. Tem aparência de crente, Tiene la tem forma de aparência de pastor, tiene forma de pastor, tem aparência de pregador. tiene forma de predicador, Isto é exteriormente, pero es por afuera. mas em suas palavras parece até um pastor verdadeiro, Cuando habla parece un pastor de verdad, mas pelo fruto se conhece a pero por árvore. el fruto se conoce el árbol. Eu duvido que um falso Y profeta yo dudo que un falso profeta pregue a doutrina de Jesus predique la Cristo doctrina del Señor para a salvação. para la salvación. Pega a palavra apenas Agarra la Biblia solamente para satisfazer para a satisfacer vida aqui terrena la vida e terrenal passageira. y lo que es pasajero. Não se preocupam com a No se salvação interesa con la salvación é do povo
El pueblo estão enganando o povo. mienten al E o pueblo. povo que não examina a Bíblia, El pueblo que no lee la a Biblia, palavra de Deus, la palabra de Dios, já foram enganados. se deja E engañar outros estão sendo y enganados otros están siendo por engañados falta de estudar a Bíblia. y no estudian la Biblia. Porfiai. É ordem de Jesus. Guardaos, es la orden É del o Señor, mandamento de es Jesus. orden del Señor Entrar pela porta para estreita. entrar por la puerta estrecha. Porque larga é a porta, Ancha es la puerta, espaçoso o caminho espacioso que el camino conduz à perdição. que lleva a la O perdición. que é porta larga? ¿Qué es una puerta ancha? É as vaidades do Es mundo, la vanidad del mundo, o que o mundo lo que oferece. el mundo te da, Enfim, tudo quanto a carne apetece. todo lo que le gusta a la carne, Eles não crucificam a sua carne, que no crucifican su como carne, disse Jesus. como dice Jesús. Quem é de Cristo, Quien es del Cristo crucifica a sua se carne niega a sí mismo com os vícios com el vicio e con concupiscências. los placeres del mundo. Aí está, milhões de ouvintes, Ahí está, oyentes, a palavra do Senhor. la palabra de Dios, Para nós lutarmos, Para para que- entrar pela porta estreita. para que luchemos a entrar por la Porque puerta. precisamos esforçarmos Tenemos que esforzarnos para abandonarmos o mundo e o pecado. para dejar el mundo y el pecado, É que tão de perto nos cerca, que está muy cerca, tão de perto nos rodeia. que está muy cerca. Então escute bem a palavra de Escuche Jesus. bien la palabra de Dios. Não é do missionário, não. No es del misionero, É de no. Deus. Es de Dios. É de Es Jesus. de Jesús. Entrai pela porta estreita, Entrar por la puerta estrecha, porque larga é a porta, porque ancha es la puerta espaçoso o y caminho espacioso el camino que conduz à perdição, que lleva a la perdición, que conduz à condenação. que lleva a la O condenación. que é caminho largo? ¿Qué es un camino É ancho? tudo como eu já falei que o mundo oferece. Es todo lo que el mundo te As da. pinturas das El irmãs, maquillaje de las hermanas, o brinco, el aro, os colares, los collares, a bijuteria todo tipo de bijú que as pessoas usam, todo lo que que as usan las mulheres hermanas, usam. que usan las hermanas, Calça comprida que a Bíblia los diz pantalones. que não haja roupa do homem na La mulher, Biblia dice que la mujer no nem usa roupa del da varón, mulher no ni homem. el varón ropa de mujer. E nós vemos, irmãos, Vemos, que hermanos, se tornou comum, que es común. que ninguém mais tem como pecado Ya nadie isto, mira eso como quando a pecado. palavra La condena. Biblia lo condena. As pantalonas, como El dizem no pantalón, como dicen espanhol, los hermanos en español, e tantas y aretes, también los aros y aretes, e tantas maquillajes, outras coisas y mais. esas otras cosas. Porque estreita é a porta Porque e estrecha es la puerta apertado o caminho y angosto es el camino que leva à vida eterna. que lleva la vida. E poucos há que encontre. Y son pocos los que la Então hallan. não são todos que aceitaram No Jesus, todos los que aceptaron a ou que Jesús, falam o nome de Jesus. que hablan de Jesús, É aquilo que Jesus disse. lo que Jesús dice. Nem todos que me dizem Senhor, No Senhor, todos los que dicen Señor, entrará no Señor, reino dos céus, entrarán en el reino de mas Dios, somente sino que solamente aqueles que fazem aquellos que a hacen vontade do meu Pai que la está nos voluntad de céus. mi Padre que está en el Eu cielo. não quero me prolongar, Y no quiero tardar mucho. mas queria deixar aos nossos milhões de Quiero ouvintes dejar a los millones de oyentes o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, capítulos 5, 6 y 7 para os nossos irmãos e ouvintes para que nuestros hermanos examinar, puedan leer para não serem y no enganados sean pelos engañados falsos por profetas. los lobos Os rapaces. falsos profetas não pregam porta Los estreita, falsos profetas no predican la nem puerta caminho estrecha, apertado. ni la camino Antes angosto, pregam o caminho largo, sino que el camino espacioso, porta la larga, puerta ancha, que não tem nada de mais isso nem que aquilo. dice que no hay nada malo con esto. Então ¿no? essas coisas deixou de ser pecado Y esto ya dejó de ser quando a pecado. palavra de Deus condena. Mientras que la palabra de Dios lo Que condena. as irmãs devem se vestir com pudor, Las hermanas tienen que vestirse como com modestia, vestuário con honesto, un vestuario como modestia, não mostrando as suas carnes, sin como mostrar diz, su cuerpo y su carne, como se nem dice, mostrando, vamos dizer, as curvaturas do seu ni corpo, mostrando las curvas de su cuerpo, porque isto é pecado diante de Deus. porque es pecado para Dios. Mas para o povo dos nossos dias, Pero hoy en día isso já não é mais ya pecado, no es pecado, isso não é uma coisa comum. es algo común. Mas perante Deus é Pero pecado. delante de Dios es pecado. E por isso, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, Y es por disse eso que Jesus, no todos los que digan Señor entrará no reino dos céus. van a entrar en el reino, Mas somente solamente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. el que hace la voluntad del Padre. E que qual é está a en el cielo. vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Dios? É esta que Deus diz: Lo que Dios dice, sede santos, ser santos, porque eu sou santo. porque yo soy santo. Quem se obster das coisas do mundo Quien le gusta la cosa del mundo e abandonar os seus y pecados, rechaza los pecados, segundo a palavra de Deus, é santo do Senhor. es santo del Señor. É según la santa Biblia. do Senhor. Es santa del Señor según Aí la Deus Biblia. chama até de justos, La Biblia le dice justo. filhos, Hijos, filhas. hijas. Coisa linda, Es né? lindo y maravilloso. Então vamos, irmãos, se esforçar Vamos a esforzarnos para entrarmos pela porta para entrar estreita, por la puerta estrecha andarmos no caminho apertado. y salir del camino angosto.
para andarmos nele, para caminar en el camino porque angosto, a vinda de Jesus está perto. porque la venida del Señor está O cerca. pecado é um dos sinais da volta de Y el Jesus, pecado es una señal del que regreso de tomou Cristo, conta do mundo inteiro. porque ya está en todo el mundo. As drogas, Las drogas, as bebedices, el alcohol, as las borracheras borracheras e todo o que o mundo y oferece. todo lo que el mundo da Então é o sinal da volta de Cristo. es la señal del regreso de Mas o Cristo. último sinal é este que estão ouvindo agora. La señal es esta que vemos ahorita, Este evangelho pregado no mundo este inteiro, evangelio predicado en todo el mundo, então virá o fim. y va a venir el fin. Tudo que tem acontecido, irmãos e Y ouvintes, todo lo que ha pasado, oyentes, está se cumprindo a palavra de Deus. porque se cumple la palabra de Muitos Dios. não sabem discernir Y muchos no pueden darse quem são cuenta os verdadeiros homens de Deus quiénes son los hombres de e Dios de quem são verdad, os falsos quiénes profetas. son los falsos profetas. Porque os falsos profetas Que los falsos maestros usam a Bíblia agarran la Biblia para enganar o y la povo. usan para mentir al E o que pueblo. nós vemos em nossos Lo dias, que vemos hoy en día, povo, nações, tribos, dialetos e línguas, pueblos, naciones, tribus y lenguas, enganado no mundo inteiro engañados en todo el por mundo falsas con doutrinas. falsas palabras, Doutrinas que só satisfaz a doctrinas que carne, solo le gusta la carne, só satisfaz as coisas terrenas, solo le gustan las cosas só terrenales, satisfaz as coisas aqui. solo las cosas O de falso aquí. profeta não prega arrependimento dos El falso pecados, profeta no predica arrepentimiento não del pecado, prega para eles abandonar o mundo, as no trevas, predica para abandonar el mundo y os las tinieblas, programas mundanos do rádio, da los programas televisão. mundanos del radio, la maldita Eles televisión. não pregam, eles são falsos No profetas. predican porque son falsos profetas. Todos que não pregam a doutrina santa de Que no Jesus predican la doctrina santa de Jesús. são falsos Son profetas, mentirosos, irmãos, falsos profetas, irmãs. hermanos y hermanas. Observe esta verdade. Agarre la verdad. Seja da nossa igreja, seja da igreja que for, De la iglesia que sea, se sea de não nuestra pregar a iglesia, santa doutrina de Deus dentro da palavra tiene que predicar la doctrina de dentro de la Biblia. Jesus, da palavra de Deus, De la palabra de é Dios. falso profeta, Es irmãos. falso profeta si no predica. Não adianta nós fugirmos Não podemos fugir desta verdade. desta realidade. Por isso nós ensinamos a Por vocês eso le enseñamos a que tem que ustedes estudar a Bíblia Tiene que leer la Biblia para não ser enganado. para no ser engañado. Vocês só ficam no que escutam. Solamente te quedas con lo que escuchamos. Ah, meus irmãos, estou lembrando da passagem Atos dos Recuerdo Apóstolos. en Hechos de los Apóstoles ahora, Os crentes de los Bereia, creyentes de da Berea, cidade de Bereia. la ciudad de Berea, Os apóstolos los pregavam apóstoles predicaban e eles então examinavam as y escrituras ellos leían la escritura para ver se essas coisas para ver si esas eram cosas assim eran mesmas. de verdad Que así. coisa linda, Qué não? maravilloso, ¿verdad? É ter esta curiosidade Tener esta de examinar de leer para ver se esta pregação para ver si la é predicación realmente da Bíblia, es de la Biblia, da palavra de de la Deus. palabra de Dios. É, Sí. os falsos profetas não Los estão falsos preocupados profetas não se com a molestam salvação das En almas, tu não. salvación de tu alma. Estão preocupados com o teu Se dízimo, preocupan por tu diezmo. com o teu dinheiro, Por tu plata. impedir, Impiden. e com nada de ensinamento, Solo piden y no enseñan nada nada. de doutrina, Nada de la doctrina. porta larga, Solamente la puerta lá larga. vale tudo, Ahí les vale é todo. divórcio, Divorcios. é divorciado, se pueden casando outra separar vez y casarse de e nuevo. vivendo em adultério, Pueden vivir en adulterio. conforme disse Como dice Jesus, el Señor Jesús, que aqueles que se separam que aquel que se e separa casa com outro, y se casa con otro, e ela se junta com con otro, outra, o con otra, ou seja, ele com outra, ele com outra, él con otra, ambos casam, se divorciam e casam, se divorcian, mas esse se casan. casamento não tem validade Pero diante ese de casamiento Deus. no tiene valor Tem delante de Dios. validade em Deus o primeiro casamento, Solamente vale el primer que casamento Jesus diz que delante é de Dios. carne da mesma El Señor carne. dice que es carne de la Que misma mistério, né? carne. Qué misterio Casamento é a instituição de Deus. El casamento es una O primeiro institución divina. casamento El primer casamiento na justiça es la justicia. é verdadeiramente Es verdaderamente que Deus se agrada. é lo que a Deus le Então não gusta. vamos enganar a nós No mesmos. nos engañemos a E nosotros no mismos. último dia, Porque en el día final, hora que trocar a última toque a trombeta última trompeta, para a vinda de para Jesus el regreso Cristo, de Jesucristo, não podemos negar no vamos a poder que negar não ouvimos a verdade, escuchamos la verdad, que não conhecemos a verdade, conocíamos la verdad, que estamos com a verdade em nossas mãos, tenemos la verdad en que a nuestras Santa manos, Bíblia, la Santa a Bíblia, palavra de la Deus, palavra de que Deus, nos ensina que nos enseña a vivermos aqui nesta vida nesta vida, e no futuro a vida también la eterna. futura vida eterna. Eu gostaria que todos os milhões de irmãos e Me ouvintes gustaría que todos los millones de que oyentes têm o Novo Testamento de que tienen Jesus el Nuevo Testamento de lessem esse capítulo todo lean todos estos que capítulos fala sobre os falsos que habla profetas acerca del falso profeta, que expulsam que demônios. expulsan demonios. E eles dirão naquele último En el dia, último día van a ir. vão dizer, Senhor, Dirán, Señor, em teu nome nós expulsávamos en tu nombre echábamos demônios, fuera demonios. em teu nome nós fazíamos En tu maravilhas, nombre operábamos em milagros. seu nome nós fazíamos prodígios. Hacíamos prodigios en tu nombre.
Nós operávamos milagre em teu nome, Milagros en tu Senhor. nombre, oh Señor, operamos. E ele dirá, Y él dirá, nunca vos conheci. jamás le conocí. Olha que coisa terrível Qué vai ser terrible. para aqueles que não obedecem à doutrina Aquellos de que no Deus. guardan la doctrina de Dios. Nunca vos conheci. Jamás le conocí. Apartai-vos de mim, Aléjense de mí. vós que praticais a Ustedes, iniquidade. hacedores de maldad. O que é a palavra ¿Qué es iniquidade? la palabra É iniquidad? todo tipo de Todo pecados, tipo de pecado. inclui-se em uma palavra só. Todo incluido en una sola palabra. Iniquidade. Iniquidad. Tudo que o mundo Todo oferece, lo que el mundo da. vícios, cigarro, bebida alcoólica, Vicios, droga, cigarrillos, alcohol, jogos, Juegos. vaidades do mundo, Vanidade del pintura mundo, das irmãs, de las hermanas, vestuários escandalosos vestuarios escandalosos. e daí por diante. Y así en adelante. Tudo se resume nesta Todo palavra, resumido en una palabra. iniquidade. Iniquidad. E Jesus vai dizer no último Y el dia, Señor en el último día. nunca vos conheci, Jamás le conocí. apartai-vos de mim, Aléjense de mí. vós que praticais a Los que iniquidade. practican la iniquidad. Vê, Jesus nunca conheceu os tais Jamás le que conoció não Jesús. pregam a doutrina de Deus. Aquellos que no predican la doctrina Jesus de nunca Dios. conheceu Jamás le e conoció. não conhece Não le conoce. aqueles que não obedecem à sua Aquellos santa que no doutrina. guardan su doctrina Por isso, sagrada. nossa preocupação é muito grande, Nuestra irmãos preocupación es queridos. grandiosa, hermanos queridos. Irmãs amadas, com a tua alma, Hermanas amadas, con que tu tão alma. preciosos os olhos de Porque es Deus, precioso delante de Dios. custou a vida santa de Jesus Costó la vida Cristo santa de Jesucristo. na cruz do Calvário, En la cruz, en el não Calvario. para você ir para o inferno, No para que vayas al mas infierno, para você ir para o céu. no para que te dirijas al Mas cielo. muitos não sabem fazer Pero escolha. muchos no saben elegir. É que é Jesus a porta Jesús estreita. es la puerta. Jesus diz que entrar por estrecha. mim, El que salvar-se-á, se salvará, dice el entrará e sairá, Señor. Entrará e y achará saldrá. pastagem, Y va a ir a los achará pastos. alimentação. Y se alimentará. Que Deus Que abençoe. Dios le bendiga. Não posso prolongar-me muito No puedo tardar por mucho. causa da concentração agora, Porque tendremos una que eu concentración. vou ahorita. subir ao púlpito aqui Tengo que subir al do altar. templo da glória de Deus, Templo de la gloria de Dios. de a massa humana. Hay una multitud. Está superlotando aqui o templo da glória de Deus. Colmando el templo de la gloria Você de que Dios. mora aqui na Grande São Paulo, Você aqui que mais vive próximo Aquí en San Pablo, do cerca, centro da cidade, cerca del centro dá de la ciudad. tempo ainda. Tienes todavía tiempo. Toma teu carro, Agarra tu automóvil. venha que aqui tem um grande Venga, que estacionamento, aquí tenemos estacionamiento. mais de 500 vagas para seu carro Tenemos el parqueo para tu carro. automóvil, estacionar em uma y delas. para que puedas Então estacionar venho ahí. agora mesmo Venga ahorita. receber oração da fé Para recibir la oración na de la fe. campanha Y la campaña. tremenda que estamos realizando. Una campaña que E eu tenho realizamos hoy. certeza Tengo la que seguridad você não voltará que vazio, no regresarás mas vacío. voltará curado, Regresará sanado. o teu problema resolvido problema resuelto da melhor maneira possível, mejor posible. porque Deus é Pai Porque Deus é e Pai. Ele ama aqueles que buscam a sua Ele ama face aqueles que buscam com seu rosto, sinceridade. com muita sinceridade. Diz a Bíblia que Deus é Espírito E a Bíblia diz que e esse os Espírito, verdadeiros e os adoradores verdadeiros, e os verdadeiros adoram a adoradores, Deus le adoram e a Deus, Espírito e verdade. Espíritu y verdad. Quero só ler mais uma vez os dois versículos Quiero leer estos dos versículos para nossa conclusão para concluir deste momento. en este momento. Entrai pela porta estreita. Entrar por la puerta É estrecha. a ordem imperativa de Es Jesus. una orden divina de Jesús. Porque larga é a porta, Porque ancha es la puerta. espaçoso o Y caminho espacioso el camino. que conduz à perdição, Lleva a la que perdición. conduz ao fogo do Que inferno. te lleva al infierno. E muitos são E muitos os são que entram por Los que ele. por ella entran. Eu entro pela porta larga e Entran por la caminho puerta ancha, largo. Y el camino espacioso. E porque estreita é a porta, Que estrecha es la puerta. porque estreita é a Porque porta estrecha es la puerta. e apertado o caminho E angosto que el conduz à vida. Que lleva la vida. Glória a Deus, A a Deus é a vida glória. eterna, né? Una vida eterna. Porque ¿verdad? há que muitos queiram entrar e não conseguirão. Muchos van a querer Porque entrar, pero no van a não poder. consegue abandonar as coisas que o mundo No oferece. puede dejar lo que el mundo da. Mas quando se entregamos de corpo, alma e espírito a Deus, Pero cuando entregamos de o cuerpo, alma y próprio espíritu a Deus nos dá esta força, Dios nos dá la fortaleza, essa resignação de resignación para fazermos a sua vontade. hacer su voluntad. Eu tenho essa experiência Yo vivida tengo com la Deus. experiencia en la vida E con por Dios. isso eu posso dizer a todos nossos ouvintes: Yo puedo decirle a todos los quem oyentes, entra pela porta estreita quien está entra com por la Deus. puerta estrecha Deus con Dios. está com ele. Dios está con Que él. anda o caminho apertado. Camina el camino O angosto. que é porta estreita? O que é porta É estreita? abandonar tudo o que o mundo oferece. Todo lo
lo que el mundo todo da, tipo de todo vaidades, tipo de vanidad, todo carnalidades. tipo de mundanidad, Enfim, abandonaram o adultério, a el prostituição, adulterio, a prostitución, impureza e a lascívia, como diz a palavra. lascivia, como dice la Esses Biblia. estão entrando pela porta estreita. entram por la puerta Esses têm estreita. Deus na vida, E tienen a Dios en têm su- Jesus na vida. tienen a Jesús en E su no vida. último dia o Senhor dirá: Y en el día final, vinde benditos do dirá, meu Pai, vengan a mí benditos de mi possuir Padre, por herança y reciban o la reino herencia que vos espera de lo que ya les espera desde a fundação do desde antes mundo. de la fundación del mundo. Aleluia. A Dios sea la gloria. Que coisa linda, Qué né? maravilloso, ¿verdad? Deus abençoe Que milhões de Dios ouvintes. les bendiga Eu millones de espero que eu tenha ajudado vocês Espero haberle ayudado a entender as coisas de a que Deus puedan entender las melhor cosas de do Dios, que você entendia, lo que antes para que entendía, você seja realmente para que sea de um verdad homem de Deus, un hombre de Dios, uma mulher de una Deus, mujer de Dios, que não viva y mais ya no vivas más para o mundo, para o pecado, mundo y el pecado, mas viva para Deus. sino que vivas Que para melhor Dios. coisa nesta vida Que hay algo nesta é vida vivermos para Deus. lo mejor que es vivir para Jesus Dios. passa a estar em nós Jesús está en e nosotros, nós em y Jesus nosotros Cristo. en Jesucristo. Grande Deus, queremos te agradecer, Deus Jeová, por estas palavras que o Senhor nos deixou, Cristo poderoso, para entrarmos pela porta estreita, Sí, Señor. pelo caminho apertado também. Ó Jesus, contempla e veja os milhões que estão andando no caminho largo, entraram pela porta larga, Deus, porque foram enganados, meu Pai, pelos falsos profetas. Ó meu Deus e meu Pai, os falsos profetas não ensinam a tua santa doutrina, meu Pai, mas só ensinam bênçãos materiais, que são as mínimas promessas de Deus, são as bênçãos materiais, e a principal promessa são, ó Pai, celestiais, ó Ricarabastei, as principais promessas, ó Deus, é a vida eterna, e eles não estão incomodando, meu Pai, que o povo vá para o fogo do inferno, Pai, mas nós estamos preocupados, meu Pai, com a alma dos nossos milhões de irmãos, irmãs e ouvintes que precisam entrar no céu com Jesus Cristo e não serem lançados no fogo do inferno, meu Pai, no juízo temerário. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, só Tu tem poder não só de curar nossos ouvintes agora, mas tocar nos seus corações, para eles fazerem um concerto com o Senhor. Os que ainda não aceitaram a Jesus, aceitarem agora o Deus Jeová, aonde estiver nós ouvindo. Por favor, eu te peço, meu Pai, ó Deus poderoso, por favor, em misericórdia, eu te peço que esta palavra penetre nos seus corações, penetre em suas mentes, ó Deus, para entendermos, ó Pai, o amor que sentimos pelas suas almas, pelo amor que sentimos pelas suas pessoas. Quero ver-lhes bem, ó Pai, em tudo aqui nesta vida e no futuro a vida eterna. Agora só o Senhor pode convencê-lo, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo, para aceitarem agora, Senhor, e aqueles que aceitaram Jesus, que ainda não consertaram a sua vida com o Senhor, posso fazer o arreglo com o Senhor, o concerto com Jeová, agora mesmo, em nome de Cristo, nosso Salvador personal. Amém, amém, amém. Amén, Jesús. Graças, hermanos de todos os países da terra, Gracias, hermanos, en toda la por tierra. ter recebido a palavra por do recibir Senhor. La palabra de Dios. Isto é uma palavra muito Es una bendecida, palabra bendecida. já aqui nesta vida En esta vida e ya. no futuro a vida Y en la vida eterna. venidera también. Vamos agora toda a terra Ahora que toda nos la tierra que escuta nos escucha también. tomar a decisão, Tomar una decisión. cambiando a vida para Cristo Dando la agora, vida para Cristo. orando com o missioneiro, Orando juntamente con el oração de la confissão oración de confesión de nossos de pecados, nuestros pecados. para perdão Para el perdón. e salvação Y de la nossas salvación e de vossas de almas, nuestra y vuestra alma. porque apertada é o caminho, Porque estrecho es el camino. e muito estreita é a Y muy porta, estrecha también la puerta. e o caminho El apertado, camino es muy e angosto. poucos a Y encontrem. pocos son los que la E hallan. agora vamos ver quem é que vai encontrar esse caminho. ¿Quién será que encontrará Vai el orar camino? comigo, aceitando a Jesus. Este va a orar conmigo. Os que aceptando não
orarem comigo, Los que no oren que conmigo, não conseguiram encontrar o caminho da porque tua no pueden salvação, encontrar el camino de la nem salvación, encontrar a vida eterna em tampoco Cristo. encontrar la vida eterna. Milhões de oyentes, Millones de oyentes, ore conosco outra hora, oren con nosotros ahora, em volta de toda a alrededor terra, de toda la tierra, em nome de Cristo en el Jesus. nombre de Cristo Jesús.